salve pessoal, meu nome é Wender Zanon e esse é o segundo episódio do podcast Histórias da Música de Esteio, um programa de entrevista e também de resgate de personagens, bandas e artistas da cidade. Produção, Kelly Porfírio, Ricardo Varela e Wender Zanon. Edição de áudio, Rodrigo Rizdick. Faixa de abertura, Not So Easy. Financiamento, Fundo Municipal de Cultura de Esteio. O papo dessa edição é com Duio, que foi baixista da banda, e também com Silvio, que foi baterista da ORTN, uma banda clássica que chegou a participar da coletânea Danças de Guerra, lançada em 87 pelo também clássico selo Vortex. Isso mesmo, o selo dos Replicantes. A ORTN foi a única banda de fora de Porto Alegre que foi chamada para participar dessa coletânea, e isso por si só já pode ser considerado um baita feito. Afinal, lá na década de 80, nessa efervescente cena que perambulava pelo Oswaldo Aranha, esses malucos de Esteio estavam lá, foram chamados para participar do material. Mas a história não para por aí. Podemos dizer que os sons da ORTN são um dos pontos altos dessa coletânea, que aliás foi produzida por Vander Wilder, que no disco punk rock anfetamínico Que Matou a Modelo, lançado em 90 com a sua banda Sangue Sujo, regravou 2 faixas da ORTN. Podemos dizer que o auge da ORTN foi essa gravação da coletânea Danças de Guerra, mas a banda ainda teve outras formações e eles ainda participaram da coletânea Invasão de Nódulos, lançada em 89, também pelo selo Vortex. Esta foi produzida pelo Carlos Miranda, além do Vander Wilder. Bom, a memória nos prega algumas peças, e aqui vocês vão ouvir as versões do Duio e do Silvio, que contam suas perspectivas da história. Além deles, a fase que vamos chamar de clássica da ORTN, que foi essa gravação da Danças de Guerra, também contou com Daniel Hells na guitarra e o Bexiga nos vocais. É isso aí, chega de papo e vamos de som. Trabalho o dia inteiro e tenho mau cheiro. Trabalho cansaço arrastada, do fundilho até o joelho. Mal tenho dinheiro pra me manter vivo. Sou do demélio e quem não gostou, fuck you. Sou do demélio e quem não gostou, fuck you. Meu pai também era um lixeiro e morava na frente do conselho. E dizia pra meio mundo o que é que eu vim pro mundo. Sou do demélio e quem não gostou, fuck you. Sou do demélio e quem não gostou, fuck you.
calça rasgada, do fundilho até o joelho. Mal tenho dinheiro pra me manter vivo. Pai também era um lixeiro que morava na Pedro Conselho. Dizia pra meio mundo, porque eu vim pro mundo. Sou fuck you. Sou do DML. Quem não gostou, fuck you. Então, para começar, assim, eu queria entender e saber como é que os integrantes da banda se conheceram, né? Se vocês já tocavam em outras bandas, como é que foi a união dos integrantes, assim? Então, assim, eu sempre tive, assim, a influência forte do rock, né? E começou a aparecer um cenário punk em Porto Alegre e acabou vindo para Esteio, né, cara? Não tinha como não. O pessoal começou a gostar de bandas ali. Uma referência para nós sempre foi os Replicantes, né? Cara, qualquer um que arranhasse qualquer coisa podia fazer uma banda, então isso era muito legal. O punk proporcionou isso, né? Para todo mundo, né, cara? Para aquela gurizada daquela época. Guitarrinha lá, eu comprei uma guitarra, o nome, a marca dela, eu acho que é Sank, toda revestida de napa, assim, sabe? Coisa mais horrível, era um toco, né, cara? Aí o Fábio, cara, o Fabinho aí me convidou daí pra fazer um som na casa dele, a gente fui lá, e aí começou a chegar outra gurizada lá, né, cara? O conhecido dele lá, começou a aparecer gente, aí ele me mostrou a guitarra, eu adorei a guitarra, uma guitarra tonante, cara, fiquei encantado com a guitarra, ela era bem novinha. Aí apareceu nos ensaios, apareceu o Nando, que era irmão do Pete, que morava também na Padre Felipe, e o Bexiga, que era ali perto do Fábio também. Cara, e assim, eu comecei a sair uns 2, 3 ensaios, assim, cara, vamos fazer uma banda aí, vamos continuar, vamos fazer umas músicas aí. E o Fabinho, cara, ele compunha alguma coisa já. E ele gostava muito de skate, né? Ele andava de skate, a gurizada lá daquela região ali, onde ele morava, o pessoal já tava curtindo bastante o skate. Então ele começou a fazer a música referente, assim, a skate e a música punk, entendeu? Então, inclusive, a primeira música da banda que ele compôs lá era skate punk. Então a gente entrou nessa aí, né, cara? Nessa vibe aí, né? E eu gostava, assim, de rock mais bem pesadão e velocidade. Sempre gostei nada de coisa lenta, né, cara? Tem que ser mais rápido possível, né? Bem hardcore mesmo. Esse era o meu perfil, né? E aí juntamos, cara, vamos fazer a banda, vamos fazer, aí o nome, eu nem me lembro direito da origem do nome, é o RTN, tá? Porque a gente sabe que é Obrigações Reajustáveis ao Tesouro Nacional, né, que era da época lá, que era o RTN, era um indexador aí de valor, né, cara, tinha naquela época lá, o governo botou, mas a gente já fez lá uma palavra homônima, assim, para o RTN, que seria os rapazes que não tocam nada, né? Aproveitamos o ganchinho, né? Daí eu gostei, né? A gente gostou disso aí, né? Os rapazes que não tocam nada, né, cara? E o RTN tá na moda aí com
esse negócio de URTN aí do governo, é isso aí mesmo. E aí que ficou o nome, né? E aí ficou essa formação, a primeira formação do URTN, eu já posso dizer aí, ó, eu, o Fábio, o Bexiga e o Nando, né? Só que o Nando não tinha bateria, né, cara? Os ensaios a gente fazia a bateria lá na casa do Fábio, a bateria era umas caixas de papelão, cara. Uma caixa de papelão, chutando lá uma caixa maior, que seria o bumbo, né? Não tinha chipô, não tinha prato, não tinha nada. Inventamos lá uma gaiola de passarinho, daí era uma gaiola por ensaio, né? Desmanchava a gaiola para fazer um prato. O Nando acabava com uma gaiola por ensaio. E aí, cara, a gente precisa... E não tinha baixo, né? Começou por aí, né? Era a guitarra do Fábio, eu com a minha guitarra Sank, daí como eu não conseguia acompanhar os acordes dele, cara, eu acho que eu vou ter que fazer um baixo aí. Daí eu comecei a fazer o baixo naquela guitarra Sank mesmo, né? Usar só as cordas de cima. E o Bexiga daí tinha um perfil de cantar, né, cara? Daí começou a conhecer as letras, pegou as letras do Fábio lá e cantou, né? E começou a cantar. Daí fizemos essa formação aí. Aí, assim, cara, apareceu assim, já um show, uma coisa bem legal. Que os Replicantes eles iam vir tocar no Aliança de Esteio. E nós, cara, quem sabe a gente tentar abrir, falar com esses caras aí, tentar abrir o show deles, quem sabe eles deixam, né? O Fábio entrou em contato com alguém lá dos Replicantes lá e pedimos se teria como nós abrir, né? E eles deram um sinal positivo pra nós, né, cara? E eu, cara, já vamos, a gente nem tocou em lugar nenhum, temos 2 músicas só e já vamos abrir uma banda já do porte deles, né, cara? Cara, o Aliança lotado, o Aliança lotou. Então, assim, pra nós, assim, foi uma grande projeção, assim, já de cara, assim, já abrindo. Cara, ninguém tocou nada, na verdade, né? Eu nem fui, cara, porque eu ia tocar baixo, tava sem o baixo, eu falei, cara, como é que eu vou tocar sem baixo, meu? Aí o Carioca, o Carioca também morava, que é vizinho do Bexiga ali, né? Já falecido, o Carioca. E o Carioca também acompanhava os nossos ensaios lá, e o Carioca foi lá, Carioca, vai no meu lugar lá, que eu não paro, eu não vou fazer esse fiasco todo aí. Aí foi o Carioca no meu lugar, foi o Carioca, o Nando, né, cara? O Nando tocou a bateria sem usar o bumbo, porque como nos nossos ensaios ele não tinha bateria, ficava só fazendo mais uma marcação de caixa, um chipô ali, ou seria um chipô, um prato, ele ficou só fazendo um hardcore, assim, só com caixa, praticamente nem usou o bumbo da bateria. E o Fábio mandando ver, né, cara? Porque a música era música do Fábio e o Bexiga cantando. Cara, ficou bem legal até. A galera de Esteio, tudo gostou, né? Eles gostaram, cara. Gostaram daquela... Uma coisa, assim, bem, bem simples, mas que acabou ficando legal. Só que, assim, depois... essa, assim, foi a primeira formação, né? Aí o Nando, já logo em seguida, o Nando saiu, porque o Nando não conseguiu bateria. A gente precisava de uma bateria, né, cara? Se a gente não for fazer banda, a gente precisa ter uma bateria, cara. E o Nando se enrolando, nada de bateria. Daí apareceu um cara com bateria, apareceu o Silvio daí pra nós, né, cara? Aí o Silvio foi nos ensaios lá, vou comprar uma bateria, já comprou uma bateria lá, e entrou na banda, né, na hora, né? Aí nessa época eu já comecei a arrumar um baixo ruim também, né, bem ruimzinho, mas já era baixo, pelo menos, já não era mais a guitarra, né? E começamos a fazer alguns showzinhos em Esteio daí, né? Esteio, aí começamos a tocar, já fazer alguns barzinhos. Aí o Fábio saiu, aí ficamos sem guitarrista, porque o Bexiga tava no vocal, né? E ele tocava guitarrinha também, mas a gente precisava do guitarrista, precisava mesmo. Aí conhecemos o Daniel, cara. Aí, cara, esse cara aí veio... Aí sim, aí a banda, pra mim, dizer assim, pra mim era a melhor formação que teve da URTN, por causa do pique que ficou a banda, sabe? Mas eu acho que ia crescer também com o Fábio. Mas o Daniel deu um gás diferente, cara. O negócio foi assim... Aí começamos a fazer alguns shows bons, assim, negócio dos Replicantes, aí fizemos quase um casamento com eles lá, né, cara? Nós abrimos mais daí show deles, abrimos em Novo Hamburgo, abrimos em Porto Alegre, e aí começamos a tocar no Ocidente também, em Porto Alegre, com vários eventos no Bar Ocidente lá. Acho que no Bar Ocidente umas 3 vezes, no mínimo, lá que a gente tocou. E aí foi uma época bem legal, assim, da URTN, né? Pra mim foi o auge. Aí depois com o Daniel, o cara acabou se mudando, né, cara? Pô, a família dele foram pra Rio Grande. Ele morava na Rua Uruguai ali, sabe? Perto da Dom Pedro ali. Uma travessinha ali da Dom Pedro. Aí o cara, a família inventa de ir pra Rio Grande. E aí nós perdemos o Daniel, aí a banda foi um baque, assim, pra nós, né?
Isso aí já é 87, eu acho, 87 por aí. Eu acho que de formação da banda, eu acho que é mais ou menos isso. Aí depois que saiu o Daniel, daí ficou só eu, o Silvio e o Bexiga, né? Aí o Bexiga assumiu a guitarra, aí ficou só nós três. Aí quando o Daniel saiu, cara, daí eu acho que começou o negócio bem mais pra baixo, assim, né? A gente segurou a banda ainda, com o Bexiga cantando e tocando guitarra, mas já não ficou igual. Já ficou assim, já deu o que ele precisava, porque o Bexiga, assim, era muito de palco, sempre foi. Cara, e o Bexiga era louco no palco, por isso que a banda era legal, porque tinha bastante força, entendeu? Assim, a banda era bem forte, cara. E aí, como ele tinha um pique de palco bom, e a guitarra meio que deu uma travada nele, né? Quando ele assumiu a guitarra, né? Mas a gente rateou, cara. Na época, assim, se fosse hoje, assim, não, cara, vamos arrumar um guitarrista. Vamos arrumar um guitarrista bom e trazer pra banda. É isso que a gente devia fazer na hora. Mas a gente, na época, não pensava muito também, né, cara? E ficamos nessa aí, chega, eu vou tocar guitarra, não sei o que, e aí, então vamos. Mas já na formação já não tava muito, já caiu um pouco, sabe? E aí, quando o Bexiga saiu, aí sim, né? Daí ficou só eu e o Silvio. Você vê agora sim, nós vamos precisar de um guitarrista. Aí veio o Cássio. E aí ficamos mais um tempinho, cara, daí depois não deu. Aí acabou a banda, né? Acabou a banda. Mas nesse meio tempo teve uma coisa assim que aconteceu. Porque o Fábio voltou a tocar. Voltou a tocar, daí pegou o irmão, que seria o irmão do Silvio, o Jairo, mais o Coutinho, e fizeram uma segunda. Daí ficou assim, parecia que tinha duas ORTN, sabe? porque o Fábio era um fundador da banda também. Ele fundou, né, cara? E ele ficou um tempo parado, né? Só que depois ele começou a tocar de novo, mas daí já existia a ORTN. Então ele fez uma outra ORTN, como se tivesse um período, assim, um curto período, assim, com duas ORTN. Bom, eu venho de uma família musical por causa da igreja, né? Então, desde pequenininho lá, me colocavam a cantar e etc e tal. Eu sempre tinha um sonho de tocar numa banda de rock, tocar numa banda para fazer barulho. Esse era meu tino e o meu norte. Mas o meu sonho era a bateria. E de repente eu fui no show no Aliança em Esteio, eu acho que foi no show dos Replicantes em Esteio. Eu vejo meus amigos, falecido Carioca, o Fábio Escalante, que é o mentor da banda, e o Júlio Duio Machado. Eles no palco e eles assim, como? Uma banda de rock e não é eu que tô lá tocando? Mas que absurdo isso! Me aproximei deles, porque eles eram meus amigos. O Fábio Escalante, o Fabinho, o Júlio Duio, o Carioca, que era um dos integrantes também, e o baterista era o Nando, certo? Me aproximei deles e eles disseram, mas que história é essa? Se eu não fizer parte dessa banda, eu quero pelo menos conhecer. Que legal, né? Uma banda assim de esteio, de rock, de uma gurizada. E fui no ensaio. Cheguei lá no ensaio, o Fabinho, que era o líder da banda e compositor mor, falou, o nosso baterista é o Nando, só que ele não tem bateria. A gente ensaia aqui com umas caixas de papelão, uma caixa de tarola de colégio, etc e tal. E aí eu, beleza, né? O que eu fiz? Comprei uma bateria. Dei um jeito e comprei uma. E no próximo ensaio, eu levei a bateria e montei lá pro Fernando, que era o baterista mor, tocar. Eu ia ser apenas um produtor da banda ORTN. A minha ideia era essa. E estavam ali o Fabinho, o Duio, o Carioca não foi, eu, e aguardando o Fernando chegar para tocar bateria. Isso era um domingo, me lembro, um sábado, umas 2 da tarde, mais ou menos assim. E nada do Nando chegar. E nessa hora o contrabaixo já estava ligado, a guitarra também ligada num canto, eles já começaram a fazer acordes e já começaram a ensaiar a música. Eu não pensei 2 vezes. Sentei na bateria e mandei-lhe baqueta. E o Fabinho foi uma pessoa muito clara, assim, falando, nosso baterista é o Nando. O Silvio tá aqui porque ele tem bateria e mais o nosso baterista. E aí
e o Nando não chegava, e eu ensaiei uma música, e 2, e 3, e 4, e ensaiei, eu acho que umas 20 músicas com eles. Na verdade, nós repetíamos várias vezes a mesma música, o repertório eram 4 músicas. O Skate Punk, o Future Vortex, dos Replicantes, e outra música que nós tocávamos era do Ultraje a Rigor, o Inútil, e a outra era do Camisa de Vênus, Beth. Beth morreu. E aquele ensaio rolou a tarde inteira, e eu na bateria. E no sábado seguinte, foi a mesma coisa, certo? Esperamos o Nando chegar, e nos próximos sábados, o Nando nem apareceu lá. Depois de nós ensaiarmos uma tarde inteira, o Fabinho, todo diplomático, falou assim: a partir de hoje eu declaro o Silvio baterista da URTN. Bah, mas fiquei numa alegria porque eu não esperava aquilo. Eu tinha intenção, né? Mas, fiquei bem contente. Aí caiu a responsabilidade em cima de mim, né? E o Fabinho, ele é uma pessoa muito bem relacionada, assim, pessoal lá de Porto Alegre, Ovo de Colombo, me lembro que ele arrumou umas aberturas, e ele conhecia também, ele é metido, assim, ele chega e vai conversando com as pessoas, e ele conseguiu várias aberturas de show do Replicantes para nós. Uma foi no ginásio em São Leopoldo, fizemos a abertura também do The Fala em Novo Hamburgo, e assim foi indo. E no final do ano, no Ocidente, houve um show de 4 bandas produzido, eu acho que foi pelo Bart, que ele produziu um show lá. Era a Track, nós e mais umas outras 2 bandas lá que eu não me lembro. Tocamos o primeiro show no Ocidente, sem fazer abertura. Nós éramos uma das 4 bandas que fomos tocar lá. E nós, inclusive, encerramos. A nossa banda foi a última a tocar, porque a nossa era a menos pior das 4. E fomos de moto até lá, eu lembro. Então, na moto, 2 motos. Numa moto foi o baixista e o guitarrista, e na outra foi o baterista, que era eu carregando a bateria, etc e tal. Estamos chegando agora nesse lugar, e o nosso estilo nós vamos inventar. O nosso som vai arrepiar, e se você não está gostando, é só hora de se mandar. Skate punk, skate punk, skate punk. Nós somos skate punk e andamos pra cacete. Nós manobra, nós dançamos, todo mundo para quando andamos. Skate punk, skate punk, skate punk. E pra você que não transa nada, mas só sabe avacalhar, o sumido do rapaz, no descer tu vai te quebrar. Skate punk, skate punk. Skate punk, skate punk, skate punk. E eu já vou te aconselhando que não se metam com a gente, pois aqui o tubo é mais fundo. Se precisa, mas gosta, depois domina o resto do mundo. Skate punk, skate punk, skate punk.
que nós somos loucos, mas com isso nós tentamos. Foi bem fazer o nosso som, é com que nós nos preocupamos. Oh, esse paquê, oh, esse paquê, oh, esse paquê, uai. E isso aí vocês tinham, assim, mais ou menos que idade e qual ano era? 1986, 87. Eu tinha 19, eu era o mais velho. O Fábio tinha 16. O Duio também tinha 16. E o Bexiga, que foi um dos vocalistas que estava entrando, eu acho que ele fez o segundo show no Ocidente que houve depois, com 15 anos de idade. A RTN, ela vai até qual ano, assim? Olha, eu considero, assim, até 87, cara. Porque daí, 87, eu me lembro bem, porque daí eu entrei pro quartel, né? Eu servi. Quando eu entrei pro EB, o negócio deu. Daí eu não me lembro, assim, de ter continuado com a banda no quartel. O quartel meio que me tirou aí da banda, né? E aí, em 88, daí não teve mais. A banda da URTN, pelo que eu me lembro, tá? Talvez alguém... tu pegar o outro lá, eu não sei se tu vai conversar com o Bexiga, pegar o Bexiga lá, talvez ele fale outras coisas. É muito tempo, né, cara? É bastante tempo, né? De 87 até agora, e há quantos anos aí? Então a banda meio foi tipo de 85 a 87, isso? 85, 87. Eu posso dizer assim, considerar assim como foi um período bom, né? Da banda, né? Um período bem legal aí. E 86 eu boto... 86 seria o melhor ano da banda, foi o ano que a gente começou a gravar e coisa, né? E abrir shows importantes também. Abrir um show do The Fala também, né, cara? Aonde? Em Novo Hamburgo. Nesse tempo da banda, vocês tinham aqui uns 15, 16 anos, assim? É por aí, isso aí. Uma gurizada, né, cara? Uma gurizada. Tu quer comentar sobre esses shows, assim, que vocês fizeram? Eu acho interessante essas histórias. Nesse do The Fala, que comentou os shows no Ocidente, assim, com quem vocês tocaram, como foram essas experiências da banda sair de Esteio para tocar em outras cidades, assim, tão novos também, né? Tá, cara, a gente, quando foi a tocar em Porto Alegre, a primeira vez que a gente foi a Porto Alegre, o nosso som era um pouco diferente, assim, do punk que tinha lá e das bandas, né? A gente conheceu muita banda lá. Mas era diferente, cara. A gente tinha uma característica, assim, um pouquinho, assim, que não batia o mesmo
mesmo jeito de tocar, o mesmo jeito as músicas eram um pouco diferentes. Cara, isso, assim, agradou eles, assim, de um jeito. Então, eles tinham uma consideração pela banda, assim, eles adoravam, cara, adoravam a banda. Porque era uma banda diferente, não tinha nem parecido, assim, nem nada, era bem diferente. Então, a gente conseguiu, então, espaço, né, com isso, né? A gente conseguiu bastante espaço, quando tinha bastante bandas tocando, a gente sempre estava incluído, né, cara? Então, fazia aqueles festival, né? Tinha vários festivais, assim, com bastante banda, a gente sempre ia, né? E abrir show grande, assim, cara, também. Os Replicantes gostavam da banda, né, cara? A gente abriu lá, os caras, o pessoal da RT, né? Então, eles foram tocar uma vez num circo que teve em Porto Alegre, a Billy Barnum, acho. Billy Barnum Circus. E aí nós ligamos pra ele, cara, pra ontem, pode vir aí, abrir aí, tá. Não, é vocês mesmos que a gente quer. Então vamos, né, cara? Arrumava nossas coisinhas aí e ia lá fazer uns bar, mas bem legal mesmo. Do The Fala também foi muito legal, eu abri o show deles, porque a gente, assim, a banda meio bem irreverente, assim, né? Gostava de brincar bastante, né, cara? E eu me lembro que no palco, assim, o The Fala tava tocando, depois, né, já tinha feito a abertura, né? Deram lá 1, 2 musiquinhas só pra nós abrir, mas pra nós já era, já tava bem tri, né, cara? Clube lá, lotado. E eu não me esqueço, assim, que tinha uma coisa de teatro, assim, do lado do palco, sabe? Uma sala. Então tinha muito roupas, assim, de teatro e umas fantasias malucas lá, né? Cara, nós não inventamos de se vestir, cara, com aquelas fantasias lá. Aí eu me vesti de ovo, era um ovo em 2 partes, assim, sabe? Botava os braços pra fora, ficava um ovo gigante. O Bexiga e o Silvio, um cavalo montado com 2 pessoas, né? E a gente passava por cima do palco, cara, dançando. O The Fala tocando, assim, nós caminhando lá em cima no palco lá. Aí tinha uma passarela, um negócio das luzes, da iluminação, né? Tinha um caminho, assim, sabe? E nós ficava atravessando por cima, assim, dançando. Eu ficava imaginando o que as pessoas que estavam no show olhando, o que achavam daquilo. Mas era bem maluco mesmo, né? Bem legal. É uma história só, assim, né? Tantas outras aí que teve também nos shows aí. Quer compartilhar mais uma dessas histórias? Assim, eu acho legal. As curiosidades, assim, de show. Outras histórias que te marcaram. Essa aí, sim, marcou bastante. Aí teve um show em Sapucaia, ali no centro de Sapucaia, que também era várias bandas, né? E aí era junto que tinha um desfile de moda. Então nós tínhamos o desfile de moda antes, aí depois tocava ali 2, 3 bandas e nós estávamos incluídos, né? Eu acho que nós era a primeira banda ali. Não sei se nós era a primeira banda. Não me lembro, não me lembro. Mas eu me lembro, assim, que não era só nós. Mas tem um negócio interessante. Daí o palco que eles botaram ali no centro, e aí fizeram uma passarela, né? Uma passarela que era do desfile de moda. Saía dentro de uma loja lá, aí fazia a passarela e ela terminava bem no palco, mas ela não era junto, sabe? Tinha uma distância, assim, mais ou menos de 1 metro para chegar no palco da banda ali, né? Onde tinha os equipamentos ali, né? Daí nós pensamos, cara, quem sabe a gente vai pela passarela, a gente entra com a banda ali, a gente entra pela passarela, cara. Os nossos instrumentos já estavam lá no palco, né? E não, vamos fazer isso aí, vamos fazer. Aí caminhamos pela passarela, assim, já bem diferente, né, cara? Bem estranho, assim, né? Só que a gente olhando, assim, de longe, parecia que aquela distância ali de 1 metro ali parecia menos, cara. Não era 1 metro, entendeu? Seria facinho de transpor, né, cara? Só um passinho. Cara, chegou ali perto ali, nossa, cara, era um abismo, né, cara, de distância. Aí tivemos que dar uma corridinha e pular, né? Aí eu não me esqueço aí que eu consegui pular, o Silvio pulou, mas eu acho que o Bexiga não conseguiu, cara. O Bexiga deu com a canela do palco. Meio que se embolotou ali, né, cara? E eu acho, cara, como eu ri, cara. A gente queria fazer uma entrada meio triunfal, assim, e o negócio meio que deu errado, né? Deu uma falhada ali. Bem tri. E uma outra, essa também, que eu já comentei contigo, é da festa ali do Rondon, tá? Aquilo ali, cara, o que aconteceu ali
de fazer filme, cara, porque, meu Deus o livre, cara. É que assim, ó, como a gente, eu falei pra ti, assim, que os punk lá de Porto Alegre, eles gostavam muito da banda, a gente avisou eles que a gente ia fazer essa festa. Essa festa foi organizada por nós, pelo Silvio, que era o baterista na época. O Silvio que organizou, conversou lá com o presidente do clube lá do Rondon, vai pagar o aluguel lá do uso do clube, né, tudo, né. E tá, mas, cara, ele jamais imaginava que ia vir uma horda de punk, né, pra ali, né, cara. Acostumado ali com festinha de CTG, de coisinha assim, e vinha aquela horda de punk. Foi diferente. Mas tudo bem, daí tudo organizado, já tava tudo pronto, convidamos as bandas, né. Cara, eu acho que, se eu não me engano, era 15 ou 16 bandas. Pra ter uma ideia, né, assim, né? 15, 16, é bastante. Bandas criadas na hora aqui em Esteio, uma banda aí que saiu na hora, só pro show, só pra isso, só pra esse evento aí. Que é a banda Uretra, daí foi o Leco, o Marildo, mais não lembro quem mais. E fizeram uma banda Uretra só pra tocar ali, cara, só pra fazer um show, uma apresentação só. E tá, né, cara? A gente contratava sempre o som do Betinho ali de Sapucaia, um cara que botava som pra nós, assim, tinha uns equipamentos valvulados, bem legal, uns amplificadores, assim, eu adorava aquele som dele, né, cara? E tá, cara, quando a gente pensou assim, será que vai encher? Se não vai, né, cara? Começou, as bandas já estavam tudo lá, cara, começou a chegar gente, meu Deus do céu, cara. Começou a chegar, vinha dos ônibus da Real, ali, cara, vinha os ônibus lotados de punk, cara. Começou a vir os punk de Porto Alegre, tudo, cara. Mas vieram todos, cara. Eu vou dizer assim, os que eu conhecia lá, os caras que eu conhecia de Porto Alegre, eles vieram todos. Veio todo mundo, cara. Todos. Cara, aquilo lotou. Mas lotou assim, mas era gente saindo pelo ladrão, cara. Tanta gente que tinha. E como tinha aquela misturada, assim, gente de Porto Alegre, com de Esteio, e aquele monte de punk, e o pessoal de Esteio, assim, o pessoal de Esteio já não eram muitos que foram lá, não era identificado com punk, entendeu? Assim, era muito surfista, era muito, não tinha nenhuma ligação com nada, uma turma, vamos dizer assim, mas ficou bem diferente, assim, né, o pessoal, né, cara? Então dava umas confusão, quando o cara lá, o dono do negócio, viu como é que tava aquilo lá, o cara se apavorou, meu Deus do céu, o que é isso aqui, né, cara? Eu não sei se caiu a energia ou se foi ele que desligou, mas sei que desarmou tudo, cara, e tava bem no meio da apresentação, uma banda de Porto Alegre, tava tocando, assim, e aí começou a festa, esse foi o start, assim, para começar aquele negócio, agitar mesmo, porque daí apagou a luz e o baterista não parou. O cara ficou tocando a bateria, um breu assim, cara, todo mundo começou a pular lá dentro daquele negócio, cara, só com a bateria. Meu Deus do céu, né, cara? Aí o negócio ferveu muito, cara. E aí não parou mais, aí começou a acontecer coisa. As gurias punk entraram no banheiro, lá eles quebraram o banheiro, os masculinos, as gurias. Quebraram o masculino e o feminino, mas não sobrou nada. Sabe o que é nada? Nada, o vaso, era só sabe quando vai fazer reforma, assim, que tu quebra todo, tira os tijolos, tira tudo, e é só aquele cacaedo de coisa? Cara, era assim, cara, o banheiro. Ficou assim os banheiros, cara. Um pavor, e isso é só uns exemplos, assim, do que aconteceu, né? Tem muito mais, né, cara? Bomba, rojão lá dentro, uma hora estourada, faltou a luz lá, estourou um rojão lá dentro. Caramba. E nós ali só, né? A única coisa que a gente queria era só tocar, né? Mesmo a gente que estivesse organizando lá, né? Ou desorganizando, porque ficou uma bagunça. Mas é uma festa, assim, não tem como o cara esquecer aquilo lá, né, cara? Perguntar para outro aí que foi também na festa, vai te contar outros detalhes, outras coisas que aconteceu, porque cada um tem sua visão, né? E queria saber mais histórias também da coletânea, né, que vocês participaram, assim, vocês foram a única banda, dentro tá me contando, assim, vocês eram uma banda de fora que circulava nesse meio de Porto Alegre e a galera gostava, né? Queria saber mais histórias de como é que surgiu esse convite, assim, e como foram as gravações no estúdio, como é que foi todo esse processo de compor e participar e... Tá, aí, cara, eu vou ser bem sincero pra ti, eu não me lembro muito, não. Eu me lembro que foi numa passada só, tá? Que a gente foi lá pra gravar
Cara, não tinha muita... toca e vamos, e toca a ficha. Vai tocando aí, era uma em cima da outra. O que eu me lembro foi isso. Me lembro das outras bandas também. Tipo, cara, tinha uma banda chamada Atraque, não sei se chegou a ouvir falar. Adorava aquela banda lá. Como é que era o nome do cara? Putz, não me lembro. Eu sei que o baterista lá era Silvio Calcanhoto, é irmão da Adriana Calcanhoto, né? Ele era o baterista da banda. Mas eu adorava o cara que cantava, o vocalista lá, é meu amigo, cara. Eu ia pra Porto Alegre, sempre conversava com ele lá. E era uma banda, assim, também bem referência pra nós, porque eu adorava aquela track lá, né? Que tinha um som, assim, bem mais pesado que os Replicantes. Mas os Replicantes é que tinha a fama toda, né, cara? Os caras aí faziam muita música aí, muita música legal, né? Mas assim, eu vou ser bem sincero, assim, do convite... tu sabe, o nosso marketing todo, cara, o Silvio era muito bom. O Silvio arrumava todos os shows para nós. Ele era um cara despachado, ele era um cara que ia atrás de show. Então, se ele tinha alguma deficiência na bateria, mas para produção ele era muito bom. Compensava e disparado, né, cara? Porque ele era um cara chato, ele ia lá e incomodava, ficava, não, cara, deixa nós tocar aí, vamos fazer não sei o quê, e nós acabava conseguindo, né, cara? Acabava conseguindo as coisas pra banda, né? E dessa aí foi assim também. Entrou em contato com eles lá, com o Gerbasi lá, né, cara? Porque a gente já tinha aberto alguns shows, né? Aí ficamos sabendo aí Até eu não sei, eu tinha que perguntar aí pro Silvio se não foi deles, cara. Se não foi lá dos Replicantes pra nós, pra fazer essa dança de guerra aí. Talvez tenha sido, eu não me lembro. Mas eu me lembro da gravação, sim, que era uma passada só, né? Não tinha essa de ficar um dia inteiro lá. Não, toca aí, toca todas as músicas que tem aí pra tocar e vamos gravar. Foi assim. Foi assim. Nós nos dedicávamos demais, sabe? O nosso ensaio começava assim, sábado ao meio-dia, 1h30 da tarde. Nós ensaiávamos a tarde inteira, até 7, 8, às vezes 9 da noite, com fome, com frio, com calor. Mas a gente adorava aquilo. Com caixas amplificadas, uma bateria com as peles de couro de animal. Um chipô todo quebrado. Mas nós ensaiávamos muito, porque nós tínhamos amor aqui, a dedicação. Ensaiávamos. E aonde tinha lugar para tocar, nós íamos, e era um bar ali, furreca, e que o dono deixava, levávamos a caixa, levávamos bateria. Não tinha microfone pro vocalista, era no gogó o negócio. E fizemos muito show no gogó, muitos shows. Tu imagina? 2 caixas amplificadas apenas, certo? Uma pro baixo, outra pra guitarra. E o microfone, quando ligava numa das caixas, comia 50% da guitarra ou do contrabaixo. e a vaidade tanto do guitarrista quanto do baterista, do baixista, não queriam ter seu volume diminuído, né? E o vocalista, coitado, se fudia. Que se vire, cantando no gogó. Ele pegava o bumbo da bateria, ele tem uma baqueta, ele tem um instrumento que bate na pele. E então, aquilo ali, eu tinha 2. Um reserva e o oficial. E o reserva, o vocalista pegava aquilo ali e fingia ser o microfone. E eu me lembro que tinha uma meia feminina com algodão e tecido enrolado naquilo. Totalmente punk total. Nós nos sentimos os Sex Pistols de esteio. E como é que vocês se conheceram? Como é que foi essa aproximação, assim, tipo, tirando esse lance do evento que você
tu viu que eles tinham uma banda, mas vocês já se conheciam, assim, da cidade? Quais outros lugares da cidade vocês frequentavam, assim? Tipo, como é que era Esteio naquela época, assim? Bom, Esteio é uma cidade centralizadora, porque é uma cidade pequena e ela é de fácil acesso em direção ao clube. O clube e um centro comercial que são um do lado do outro. O clube já fechou, que é o Clube Aliança. Ele era centralizador. Então, Esteio todo se reunia ali. E o Fabinho, eu conhecia ali do clube. E o Fabinho era muito comunicativo, conversava muito, assim. E uma outra coisa, eu conheci o Fabinho por causa do irmão dele, que tinha moto. Eu sempre tive oficina de moto. E a moto me aproximou ao irmão mais velho dele, Rogério. E eu ia na casa deles por causa da moto, e o Fabinho conhecia assim de vista. Mas quando o Fabinho montou a banda, eu me aproximei direto, eu puxei amizade na hora com ele, mas eu já conhecia ele de vista. O Duio é primo o Júlio Machado é primo dele, primo do Fabinho. E o Duio, o Júlio, esse, tem um irmão mais velho que também tinha motocicleta. E a motocicleta foi um aglutinador, por causa que esse irmão mais velho do Duio, que se chama Joaquim, às vezes me chamava para eu ir lá na casa dele. Minha moto não está funcionando, Silvio, me dá uma força aqui. E eu ia lá, eu conhecia o Duio de vista, assim. Mas não sabia até então que ele gostava muito de música. Já tinha violão. O primeiro baixo do Duio foi era uma guitarra Sunk que eles transformaram em contrabaixo. Eles transformaram a guitarra em contrabaixo. Tanto que ela tinha, se não me engano, 6 captadores. O captador era 6 pontos, mas apenas 4 cordas, porque adaptaram ali. E aqui esse foi o primeiro contrabaixo do Duio. Conheci eles assim, do centro da cidade, pela cidade ali. Por a cidade de Esteio ser uma cidade com um ponto de encontro da turma, e da gurizada, como a gente fala. E tinha outras bandas na cidade nesse período da formação da URTN? Tipo, ou até durante no período que a banda se manteve ativa, assim, vocês dividiam noites e festas com outras bandas? Existiam outras bandas também? Não tinha. A URTN inspirou formar várias bandas. Eu tinha bateria e eu tenho 2 irmãos, Jairo Adriano, que por causa de eu ter a bateria, ele foi convidado por uns guris para montar a banda H2SO4. E o Bartolomeu, meu irmão, também por eu ter a bateria, sabendo que eu emprestava a bateria para meus irmãos, montou uma banda, convidaram ele para montar uma terceira banda. E deixa eu tentar me lembrar a banda do meu irmão, esse. Não consigo lembrar agora. E aí surgiram umas bandas atrás da URTN, por causa da URTN. Eu me lembro da outra banda que se chamava Contrabanda, e a outra banda H2SO4, Contrabanda. Aí surgiram outras bandas aqui em Esteio, assim, sabe? Nesta carona aí, nesta leva aí. Mas eu não lembro do nome das bandas. A H2SO4 eu me lembro, e a Contrabanda eu lembro, porque elas faziam a abertura nossa. Quando nós íamos fazer um show num bar, nós nos sentimos, né? Vamos convidar uma das bandas para fazer a abertura nossa.
Mas vamos fazer que nem o Replicantes faz lá. A gente tira o volume deles. Sacanagem, né? Bota no volume 3 ali, ó, 4 pra eles. Na nossa, a gente põe 8 ou 9. Boa. Tipo assim, vendo a história da banda, assim, tipo, eu entendo que vocês acabaram circulando muito, assim, e principalmente, assim, essa coisa de ser uma banda da região metropolitana de Esteio, assim, de ser de Esteio, né, e fazer parte da região metropolitana, vocês tocaram em Porto Alegre, assim, tipo, acho que conquistaram um espaço e uma visibilidade, assim, que muitos outros grupos não conquistaram, assim. Mas uma coisa que eu acho crucial, assim, na leitura que eu faço, assim, das entrevistas que eu fiz ali com o Duio e na pesquisa, é a gravação da coletânea pela Vortex. E eu queria ouvir como é que foi essa gravação, assim, como é que foi essa experiência, como é que surgiu o convite. Sim, partiu do Vander Wildner, né, que eu lembre. Por a gente entrar em contato por telefone com eles, por querer abrir o show deles. Eu me lembro que eu pegava o telefone e ligava eu peguei o telefone do baterista na época, dos Replicantes, me fugiu o nome dele agora, e eu ligava para ele particularmente. Quando o Replicantes tinha um show, eu ligava, queremos fazer a abertura de vocês aí, queremos tocar aí umas 6 músicas, e aí eles diziam, não, nós vamos tocar essa loucura lá, mas não pode. E aí eu desligava o telefone humildemente, mas eu pedia. E aí depois, cabo de umas 2, 3 horas, ligava o telefone contrário. É o Carlos Gerbasi querendo falar com o Silvio. Sou eu mesmo. Olha, vocês podem fazer a abertura nossa sim, mas só 4 músicas, tá bom? Tá bom. Então, por essa nossa insistência e ter contato com os Replicantes, que eram nossos ídolos, nossos ícones, nossos mestres, eles... o Vander Wildner montou uma banda paralela aos Replicantes. Se não me engano, era Sangue Sujo. Acho que era isso aí. Isso. E aí ele pegou e os Replicantes montaram um bar lá em Porto Alegre que se chamava Vortex Bar. Quando eles montaram o bar, o facilitador era a moto, né? Eu usava muito mais a moto do que o telefone. Eu peguei a minha moto e fui lá no bar Vortex lá. Acho que era lá pela... não me lembro do endereço, mas eu sabia onde que era. Cheguei lá e pedi, olha, nós podemos tocar no bar de vocês aqui, etc e tal. E o Gerbasi, o bar era dos Replicantes, né? O Gerbasi disse assim, só se for na terça-feira. Puta, terça-feira tocar no bar? Pode ser, eu dizia, beleza, né? Terça-feira estamos aqui. E eles não imaginavam que a gente ia ir mesmo, né? Mas não deu outra. Eu acho que nessa época eu já tinha um 147. Botei a banda toda dentro do 147 e me toquei para Porto Alegre. Quando era 8 horas da noite, estávamos nós lá com uns pedaços de bateria. Não, a bateria completa. Baixo, guitarra, vocalista, guitarrista. E fizemos um som lá no estúdio dos Replicantes. E para minha surpresa, eu tava lá tocando, nós começamos a tocar, tocamos uma música, 2, na terceira música entra o Gerbasi gravando. Então Carlos Gerbasi tem o vídeo de várias músicas nossas tocando lá no Bar Vortex, lá eu acho que em 1977, 88 mais ou menos. Então foi por injeção de saco nossa com os Replicantes que nós ganhamos esta visibilidade lá em Porto Alegre. Uma vez o Miranda, falecido Miranda, tinha a banda O Atahualpa e os Punks, foi fazer um show no Ocidente. Eu descobri aonde é que estava o Miranda. O Miranda estava lá em Porto Alegre, Oi, nós aqui outra vez.
o Miranda estava lá. E eu fui lá, peguei minha moto, fui lá atrás, que eu sabia que ele estava lá. E chegou, ô Miranda, vocês vão tocar no Ocidente? A URTN quer fazer uma abertura. E o Miranda falou assim para mim, não, negativo. Vocês não vão fazer a abertura nossa. Vocês vão fazer um show só de vocês no Ocidente, na quinta-feira. Vai lá e fala com o Fiapo Bart lá, que eu mandei lá. Mas não pensei duas vezes. Na hora enveredei a moto em direção ao Ocidente. Cheguei lá na portaria, me lembro que a portaria era uma grade, uma porta de grade assim, sabe? E já meti o bocão na portaria e gritei, Fiapo! E aí apareceu o Fiapo lá. O que é? É Fiapo, né? Fiapo Bart. Pai da vocalista dos Replicantes hoje, né? Como é que é o nome dela? A Júlia. Júlia Bart. E aí o segurança veio assim, né? Me olhou assim, né? E olhou pro Fiapo. Mas tu viu o poder do grito do cara aqui? Porque eu meti o berro na portaria, né? Aí eu falei, aí o Fiapo veio assim, magrão, altão, né? Pois não, o que é? O Miranda mandou eu vir aqui marcar uma data pro RTN fazer um show aqui no Ocidente. Aí o Fiapo olhou assim, né? O Miranda mandou e marcou a hora. Você era o produtor da banda também, assim. Sim, Carniça Produções. Eu era o que me... a minha função era essa. Eu gostava disso, eu gosto desse negócio de... no fim, eu era produtor e nem sabia que eu era produtor. Eu queria era que a minha banda tocasse, que a nossa banda tocasse nos lugares. E o jeito... E eu ficava escutando o que o Gervásio dizia, né? O que eles faziam. Olha, quando tu for fazer um evento num lugar, tu tem que fazer uma faixa e colocar lá no mínimo 15 dias antes. Não bota muito tempo antes, mas também não pode ser uma semana. Tem que ser 15, 20 dias antes, a faixa tem que estar lá. O evento, o nome de quem vai tocar, quanto é o ingresso, etc e tal. E dava certo. Bons ensinamentos. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa que eu queria falar da coletânea? Tá. Aí, porque aí o Vander vendo isso, o que fez a coletânea? Né? Nos chamou lá, olha, ligou no telefone, o Duio tinha telefone, eu não tinha telefone em casa. Olha só, eu usava o orelhão e o telefone da firma, mas o Duio tinha, então ligaram para lá e dizendo, olha, o RTN, a Track, as outras duas bandas, não me lembro, lá de Porto Alegre, mas me lembro da Track, nossa, aí tá na coletânea. Justa Causa e a Gaddafi, isso mesmo. A Gaddafi não tinha integrantes do Replicantes, não tinha? Não sei, eu não tenho anotado aqui. Não tinha. E aí o Vander chamou para nós gravar 4 músicas, se não me engano. E aí fomos lá gravar lá no estúdio lá que... E aí o Vander até... Porque aí eu fazia uma coisa. Eu fazia assim, eu falava, pessoal, quais as músicas que... Pra minha banda eu falava, quais as músicas que nós vamos ensaiar lá, que vamos tocar lá hoje? Aí escolhemos as 4 músicas, né? Aí eu disse assim, vamos ensaiar essas músicas, as 4 músicas, hoje, no dia da gravação. Vamos fazer isso aí. Por causa que eu descobri uma coisa, que o show, ou a apresentação, ou a gravação, ficava muito melhor quando nós ensaiávamos no mesmo dia as músicas que nós íamos tocar lá. E foi tiro e queda, né? Nós ensaiamos as 4 músicas, eu acho que umas 12 vezes, assim, 2 cada uma, mais ou menos. Nós chegamos lá e foi 1, 2, 3, 4 e mandamos bala e então aquela gravação ali que tu escutou ali, deve ter escutado, nós tínhamos ensaiado aquelas músicas no mesmo dia em casa, algumas vezes, por isso que eu achei assim, ficou legal. Às vezes eu escuto, sabe, eu digo, ficou legalzinho ali, ficou jóia. Porque ele disse assim, nós entramos no estúdio do Vander, que o Vander marcou, entramos, gravamos as 4 músicas e já saímos. Foi assim, questão de minutinhos, foi só o tempo de
de tocar as músicas, não precisou repetir, não precisou gravar de novo, nada. E o Vander, quando a gente saiu, né, do estúdio, o Vander fez um comentário: bah, isso que é banda. Pior que tudo de um navio negreiro, pessoa prisioneira do poder, sem nenhuma condição de sobreviver.
tocando, de repente no ar, cheiro de poluição. Esse cheiro vem, esse cheiro vai, mas não sabemos onde é que ele sai. Esse cheiro vem, esse cheiro vai, mas não sabemos onde é que ele sai. O governo contra isso, nada, fada, declarou, putas, mas se nós vamos pesquisar, veremos que esse cheiro sai da Petrobras. Mas se nós vamos pesquisar, veremos que esse cheiro sai da Petrobras. E continua a mesma loucura de poluição. É o cheiro vem, é o cheiro vai, mas não sabemos onde é que ele sai. É o cheiro vem, é o cheiro vai, mas não sabemos onde é que ele sai. Mas se nós vamos pesquisar, veremos que esse cheiro sai da Petrobras. Mas se nós vamos pesquisar, veremos que esse cheiro sai da Petrobras. Assim, até quando a banda durou? Até quando a banda foi? Foram uns 10 anos. Uma média de 10 anos, assim, que durou a banda. Daqui a pouco começamos a encher o saco um do outro. E aí foi... E gravamos, eu me lembro que gravamos na Eger, com aquela esperança da banda estourar e fazer bastante sucesso e conseguirmos um produtor bom. E aí nós vimos umas bandas que surgiram junto de nós, tipo TNT, tipo The Fala, tipo umas bandas assim que tinham grandes produtores e grande visibilidade. E nós não íamos, aquele negócio não ia, começamos a nos desmotivar, começamos a ficar meio tristes, assim. Gastamos dinheiro com a gravação e não foi. Porque, na verdade, a nossa banda não era uma banda comercial. Era uma banda... Nem músicos éramos. Tocávamos por diversão e por gostar de música. O Júlio Duio era o maior produtor de músicas, assim. Ele tem uma musicalidade muito forte. E o Bexiga compôs muitas músicas para nós também. Fizemos algumas músicas. Tanto que lá da coletânea, Skate Punk é de autoria do Fabinho. A Burguesia também é de Burguês, né? É de autoria do Fabinho. E as outras 4 músicas são de composição do Bexiga, né? O Marcelo Empel, com o Júlio Machado, que é o Duio. Tem alguma... Já contou umas histórias boas, assim, de shows e tal, mas tem outras lembranças, histórias curiosas, marcantes, assim, envolvendo a banda, assim? Eu sempre puxo a brasa pro meu assado, né? Era dificuldade de ensaiar, certo? Local para ensaiar na cidade de Esteio aqui. Então, uma vez surgiu um lugar para ensaiar num bairro distante aqui em Esteio aqui. Então, eu levei a banda de rock todinha, tu acredita, em cima de uma moto, vocalista, baixista, guitarrista e eu, o baterista. E levei o baixo, a guitarra, a bateria completa, certo? E mais 2 caixas de som amplificada, todas de uma vez só. Como a gente fez isso, eu não acredito, mas nós fizemos. Eu me lembro que a minha moto não tinha painel e o vocalista foi sentado no guidão, assim, com os pés no eixo da roda dianteira, carregando as caixas de som e uns pedaços da bateria.
O bumbo, eu me lembro que o bumbo estava no colo dele, e dentro do bumbo, que era aberto, foi como começamos a largar as coisas ali dentro. Guitarra, baixo, prato. E o Duio, que foi o último a sentar lá no banco lá, porque aí eu sentei no tanque, certo? E aí sobrou 2 lugares, que é um banco de moto, cabe 2 lugares. O guitarrista sentou na posição de pilotagem, e o Duio sentou lá no último lugar de costas. De costas, ao contrário, para poder carregar as coisas. Sim. Não acredito. Essa história aí eu sempre vou lembrar. Tinha que ter foto. Não tínhamos foto naquela época, era uma dificuldade de ter uma máquina para fazer foto e etc e tal. E aí um segundo, tá? No segundo show que nós fizemos no Ocidente, em Porto Alegre, nós também de motocicleta, aí éramos 4 integrantes também, né? Nessa época éramos 4. Como é que nós vamos para Porto Alegre para fazer lá o show lá Era um show que acontecia, eu acho que no Réveillon, no Ocidente. Era no Réveillon, depois da meia-noite. Passávamos o Réveillon em casa e depois nos mandávamos para lá. E em 2 motos nós levamos também aí a banda inteira, né? Com uns pedaços de bateria, baixo, guitarra. Eu me lembro que o baixista, o Duio, tinha comprado um baixo novo, e aí o baixo não tinha estojo, a guitarra também não tinha estojo. E o Duio, mas ele é muito cuidadoso, assim, muito preciosista. Mas eu vou enrolar meu baixo em alguma coisa. Aí ele olhou assim, tinha uma colcha de retalhos de sofá da mãe dele. E ele pegou e enrolou aquele contrabaixo naquela colcha de retalho e segurou assim aquele contrabaixo na perna dele, e aquele braço ficou para cima, enrolado. E nós nos mandamos para Porto Alegre sem capacete, de madrugada, e uma das motos falhou na estrada, não andava, a moto não passava de 40 por hora. E a minha era boa. E eu me lembro que eu coloquei o pé assim na outra moto que não estava andando, e comecei a empurrar para a outra moto andar e aquela moto ir, porque nós tínhamos horário marcado para o show lá. Se não me engano, era 1h30, 2 horas, nós tínhamos que estar lá. E eu empurrava aquela moto com a minha assim, e uma hora eu olhei, aquela colcha de retalho assim começou a se esfiapar e desenrolar. Parecia uma bandeira da Guerra dos Farrapos, assim, aquela pela 116, assim, de madrugada, aquela colcha desenrolada, assim, ele segurando o contrabaixo, e aquela com o vento empurrando para trás, assim, aquela bandeira sacudindo. E o vocalista, muito engraçado, dizia: olha lá, vai perder a colcha. Ele perde a colcha, mas o contrabaixo ele não larga. Oi! Eu quero ser como vocês. Eu quero ser burguês. Eu quero ser como vocês. Eu quero ser burguês. Eu quero ser como vocês. Eu quero ser burguês. Eu quero ser como vocês. Todas Mercedes, comprar um iate, viajar da Europa, gastar dinheiro, comer champanhe, beber caviar, botar no color, tudo é você! Eu quero ser como vocês. Eu quero ser burguês. Eu quero ser como vocês. Eu quero ser burguês. Eu quero ser como vocês. Eu quero ser burguês. Eu quero ser como vocês.
quero ir para Nova York. Eu quero ter muitos dólares. Tequila! Quero ir para Miami Beach, viver como los gringos, tendo muchos dólares, muchos para gastar. Eu quero ser burguês, eu quero ser como vocês, eu quero ser burguês, eu quero ser como vocês, eu quero ser burguês, eu quero ser como vocês, eu quero ser burguês, eu quero ser como vocês. Bom, da minha experiência geral, assim, com a banda, certo? O que foi mais legal, no fundo, foi fazer amigos, ter conhecido gente, como é que eu vou falar assim, de nome do rock gaúcho. E para minha surpresa, eu não sabia que na plateia iam muitos músicos. O Alemão Ronaldo nos assistiu várias vezes lá em Porto Alegre. E os próprios Replicantes também iam ver os nossos shows lá, sem a gente saber, sem eu saber. Não sabia quem é que estava na plateia. E depois que eu encontrava eles, que eu ia tietar eles no show deles, e quando eu entrava assim, um outro também que me conhece, assim, de vista, assim, do Império da Lã, me ajuda aí. O Carlinhos. Carlinhos, ele me disse assim, eu te conheço, tu é um baterista de uma banda de rock aí. E eu disse, não sabia que tu me conhecia. Ele diz, aham. Então esse ser reconhecido, que eu achei muito legal, sem intenção nenhuma, apenas por amor à música, amor ao rock, amor ao hard rock, ao punk, por ter vontade de tocar, ter esse reconhecimento. E amizade que se forma, e as portas se abriram assim em relação aos músicos, até hoje ainda. Esses dias eu estava numa praça aqui no Rock da Praça em Esteio, de repente o Heron dos Replicantes me cumprimenta, oi, como é que tá, tudo bem? Assim, o Gerbaz, às vezes eu converso com ele até hoje, que são pessoas notórias e importantes. As amizades e o respeito e a consideração que ficou destas pessoas, Charles Master da TNT, o Henrique Gomes, também conheci graças à banda, sem pretensão nenhuma. Então, quando eu encontro eles sorriem, vêm, me cumprimentam, me abraçam, perguntam pela banda. Eu fico muito contente, muito feliz por ter essas pessoas me respeitaram e me consideram por causa da banda, sem pretensão nenhuma. Conhecer essas pessoas, me conhecerem e me respeitarem por causa disso. Eu sou feliz por causa de ter feito parte do rock gaúcho lá nos anos 80.
sai da bosta. O RTN, perguntavam, né, qual é que é a sigla do RTN. Nós dizíamos, né, os rapazes de talento notável. E por que nós colocamos o nome RTN? Porque na época o RTN era uma palavra que era falada dioturnamente, nem tinha essa palavra antigamente, na TV e no rádio, por causa que ela era uma variação da economia diária. Então eles falavam de manhã, hoje a RTN é tal. Meio-dia o Jornal do Almoço falava, hoje a RTN o valor é tal. E no Jornal do Almoço também falavam. E essa ideia quem deu foi o Carlos Gerbasi, foi um teatrólogo aqui da região, aqui do Vale dos Sinos, que deu a ideia, coloquem o nome da banda de uma palavra que está sendo hoje falada diariamente na mídia. Isso aí vocês aproveitam a carona. E num festival que houve em Porto Alegre uma vez, um dos jurados era o Bagre Fagundes. E o Bagre Fagundes perguntou, né, o que significa o RTN? E nós falamos, né, os rapazes que tocam nada. E o Bagre Fagundes falou, não. Isso significa os rapazes de talento notável. Boa. É isso aí. Só o Bagre mesmo, né, pra falar lá dentro. Quando a gente começou, assim, já várias bandas veio junto com nós, né? Assim, mesma vibe aí, né, cara? A contrabanda ali, que é do César, do Paulinho, né? Era uma, H2SO4, do Carlos. Eu acho que vai fazer uma do Carlos aí, né, também, né? Não sei se a Jana me falou que a banda dele... Na época eles fizeram a banda do Los Fantomas. Los Fantomas, sim. Los Fantomas, né? Mas ele não era essa banda do Carlos aí. A banda dele era H2SO4, o nome da banda. Mas essa era antes? O Jorge. Essa banda é antes dos Fantomas? Ou é uma outra banda ainda? Não, é antes do Los Fantomas com o mesmo Carlos, né? Só que eram outros integrantes. Aí eles fizeram. O Carlos aí começou aí com a H2SO4, né? Cara, tinha mais, mas eu não sei pegar. Eu teria que pegar uma aquelas propagandas que a gente tinha de show, sabe? Eu tenho vários aqui, eu vou te mandar esse material aí pra te ver. Que eram as propagandas que a gente fazia, assim, sabe? Daí vinha a lista das bandas, todas as bandas, cara, é um caminhão de bandas. Muitas delas, nem todas são de esteio, tá? Tem algumas, de Sapucaia, de Canoas, de Porto Alegre, mas é tudo da região aqui, né? Sim. Mas essas que eu citei pra ti, a Contrabanda e a H2SO4, ela saiu bem junto com nós, tá? Então seria assim umas bandas assim bem, como é que se diz? As co-irmãs aí, né, cara? Assim, irmãs, né, de fazer música, né, cara? A gente já dava sempre junto com eles também. E eram bandas boas, bem boas. Tanto que dizer assim, a nível musical, tá? Porque nós, assim, o crescimento, eu nunca tive um grande crescimento na música. Eu não sou músico, né, cara? Eu não sou músico. Eu toco meu baixo ali, eu consigo acompanhar aí, eu acompanho qualquer coisa, assim. Mas vai dizer me chamar de músico, não. Falta um leito ainda, né? Mas tem cara aí que evoluiu, assim, a nível profissional, tá? Mesmo, né? De continuar aí. O César, para mim, é um grande exemplo. Inclusive, ele dá aula de bateria, né? O César era baterista lá na Contrabanda, né? E ele evoluiu demais, né, cara? O cara ficou muito bom, hein? Até a filha dele também toca bateria. E ele chega a dar aula de bateria, né? Então, muitos aí acabaram continuando e evoluindo, né? Eu toco hoje eu só toco em casa, hein, né, cara? Tenho minha guitarrinha. Já nem toco mais o baixo, né? Porque o baixo, assim, pra fazer um som sozinho não é muito agradável, né, cara? Eu gosto a guitarra, gosto da guitarra da distorção, porque eu sou do rock, sempre você, né, cara? Então, ainda o punk tá na veia, né? Então, tem que ser a guitarra, né, cara?
tem que ser a guitarra e uma distorçãozinha, tem um Marshall ali bem legal, ali, vai fazer um barulhão. Meu vizinho não gosta muito, mas de vez em quando é bom para desestressar, né? Boa. Vocês tiveram outras bandas depois? Ali assim, essa formação clássica assim, da RTM, assim, alguém seguiu tocando? Sim, se alguém segue tocando, deixa eu ver, eu acho que não. Não, mas assim, logo depois, assim, tipo, fizeram outros projetos, alguns anos depois, assim? Tá, claro, cara, o Bexiga tá gravando, ele grava direto. É ele, entendeu? Ele é a banda toda, né? Ele usa umas mídias aí. Cara, é muito legal, cara. Ele canta, toca guitarra, toca o teclado, faz a bateria, faz tudo. E ele apresenta, ele bota e posta os vídeos aí. De vez em quando aí a gente olha aí, né, cara, as postagens dele aí. É bem tri, cara. Ele é que nem eu, cara. Só que ele tá fazendo mais, né? Ele tá tocando, jogando pra fora já aí, né? Eu não, eu sempre quietinho aqui dentro de casa, né? E o Silvio, cara, eu andei tocando com ele um tempo atrás aí também, né? A gente se reuniu aí só pra fazer umas brincadeiras aí, né? Mas eu não sei se hoje, assim, ele tá tocando. Eu acho que não. Acho que não. Tinha uma outra banda, tu perguntou de bandas aí de Stay, né? Tinha uma outra banda anterior à nossa ainda, tá? Que é uma banda bem legal aí, que era Modus Vivendi. Modus Vivendi aí, do Sapatão aí, do Tonho, né, cara? Uma banda tri. Banda boa mesmo, banda boa. Os caras são bons. Mas ele... Oi? Pode falar. Pode falar. Desculpa. Mas a Modus Vivendi, quando a gente começou, acho que já não estavam nem tocando mais, né? Eles já tinham até parado, né? Mas eu conheço aí o Roberto, né? O Sapatão, o Tonho também. Eu toquei muito com eles, cara. A gente fazia uns ensaios aí com eles aí. Eu gostava de tocar com ele. Nossa, cara bom. É referência aí pra mim, referência. O Tonho e o Roberto. E fica algum, assim, olhando agora, assim, tipo, com esse tempo de distância, assim, olhando pro trabalho da banda, fica, tipo, qual que é a lembrança mais forte, assim? Ficou algum aprendizado desse período da banda, assim, tipo, Claro, né, cara, assim, o aprendizado, porque quanto à música em si, né, é o que eu percebi, se nós tivéssemos continuado, nós ia crescer e muito mais, tá? Musicalmente ali nós estava já numa ascendente, assim, sabe? Nós estava começando a tocar, né, cara? Começando a tocar de verdade, né? Porque no início, assim, a gente não tocava de verdade, só brincava, né, cara? Mas depois começou a ficar mais... Começamos a evoluir, de tanto ensaiar também, né? Uma hora tem que aprender, né, cara? Mas ensaiar, cara, ficava aí 8 horas ensaiando direto, né, cara, para fazer uma música, meia música, e sempre a mesma coisa. Então, uma hora vai pegando, né, cara, devagarinho, né? Então, o aprendizado é esse. Para mim, foi muito bom, porque eu aprendi a tocar, né? Como eu te falei, não sou um músico, mas eu me viro, né, cara? Me viro aí, né, com baixo, aí, com a guitarra também. Eu achei muito tri. Mas eu acho assim também que eu fico meio um pouco sentido assim de a gente não ter continuado, né? Que a banda acabou justamente quando nós estávamos no auge, né? Tava começando, não nem no auge, né? Tava começando, né? Realmente seria o início da banda ali, né? Quando a gente parou no início. E eu acho que foi bem frustrante assim na época, né? E hoje eu pensando, não, cara, essa banda tinha um belo no futuro, né, cara? Mas é coisas que acontecem, né? Que eu também não vamos fazer, né? Na época, assim, se eu soubesse ali que o Daniel, quando saísse, assim, cara, eu ia buscar um guitarrista... Cara, eu ia buscar um guitarrista fera, cara. Ia buscar em Porto Alegre, sei lá, em qualquer lugar aí, cara. Ia buscar um cara. Mas nós ia buscar um cara com perfil, entendeu? Assim, certinho, que se encaixasse com a banda. E a gente não fez isso, né? A gente queria tocar, vinha, mas daí não era o mesmo perfil, tinha um perfil diferente, né? E aí não encaixava. E o Daniel era o cara que encaixava. Mas isso são coisas, né, que acontecem na vida, né? Também, né?
os caminhos vão se formando, né? Vai formando e é tu que diz, né, o que tem que fazer, né? Se tu não faz nada, acaba morrendo, né, cara? Carniça! 1, 2, 3, 4.